Palmeiras. Mas o nosso Verdão tá com tudo no Brasileirão e ganhando cada vez mais e fora, uai. Que time bom demais, só. Quer de você, homem? Oxi, onde você tá? Quer do estagiário também, uai? Calma aí, velho. Eu vou começar dizendo que o Felipe Anderson parece que pelo jeito nasceu mesmo pra jogar no Newton Santos. E que partidaça dele ontem, hein? O Palmeiras voltou do Rio de Janeiro com a cabeça erguida e com a sensação do dever cumprido. E essa partida, colocada como empecilho na trajetória do Verdão pelo campeonato, foi vencida de uma forma heróica, com o time se apresentando em noite de gala e fora de casa. Mas ainda é preciso fazer alguns ajustes do ataque para frente, mas o nível de melhora começa a aparecer com a presença da dupla Flaco Roque, que está trazendo outro repertório para esse ataque. Agora o Verdão dará prioridade máxima para a partida contra o Universitário do Peru pela Libertadores em Sampa e seguirá com a sua rotina intensiva nos bastidores, com treinos e muitas mudanças táticas, até encontrar um time ideal para essa fase decisiva. E quero parabenizar aqui aos inscritos Paulo Balog, Ronaldo Melo e Anderson de Sampa, que acertaram na mosca verde o placar do jogo, e agradeço muito as suas interações e participações de sempre nesses pré-jogos, inclusive acertando como sempre mais vezes. Esses garotos betes supimpas em seus palpites certeiros, e a equipe do canal estará sempre em sintonia com todos vocês. E mando aqui desde já novamente o meu forte abraço para vocês, e eu e o estagiário, ok? O Palmeiras comunicou nesta segunda-feira sua intenção de comprar o Bruno Fux, zagueiro que voltou a atuar ontem depois de algumas semanas se recuperando de lesão. Ele está praticamente com o futuro certo para permanecer por aqui, enquanto infelizmente o Caio Paulista não se manteve mesmo no novo clube. Mas o zagueiro conseguiu cativar a comissão técnica e, ao que tudo indica, o acordo será firmado na casa dos 23 milhões de reais. E se for colocar no papel o valor que o Galo deve ao Palmeiras com a ida do Gabriel Menino e do Rony pra lá, a tendência desse valor ser abatido nesse montante. E sinceramente não tenho nada a reclamar sobre essa compra, ainda mais com a confirmação dos bastidores de que o Verdão está utilizando tudo isso como um jogo de tabuleiro. E se existe esse interesse todo pela permanência do Fux, é porque sabem que a partir do ano que vem vai aparecer algum clube de fora oferecendo um valor maior por ele, enfim. E de certa forma até que esse lado nosso negociador não tem sido de péssimo gosto não, pois a vitrine que temos no Mercadão da Bola traz esse poder de fazer negócios, daquele sem sentido muitas vezes, nos tornando maus negociadores na certa, viu? É o Mike mais novo. Foi essa a frase dita por funcionários da academia que estão vendo de perto o início de trajetória do lateral Kelvin pelo Palmeiras, jogador que pela primeira vez atuou como titular e conseguiu não só dar segurança à defesa atuando ao lado do Gomes, como também teve participações em jogadas de ataque. E a comissão técnica sabe que ele ainda tem muito para evoluir e por isso o tempo ainda será necessário, mas fica essa a primeira impressão dele em uma partida importante, onde o mesmo conseguiu corresponder muito bem, e na hora do vamos ver, tudo isso conta, ainda mais em se tratando dos últimos erros de contratações do Verdão, e agora não temos para onde correr, e se não tomar as decisões certeiras o bicho vai pegar com a pressão das arquibancadas. E de 0 a 10, quanto vocês dariam de nota para esse início do Kelvin aqui no Verdão, hein? Me digam abaixo, ok? Sim, um já está de passagem comprada para jogar na Europa e o outro vai seguir o mesmo rumo, o Luigi, que deixou parte da torcida revoltada com os lances do jogo de ontem. Ele deverá seguir o mesmo caminho do Thales, pois o jogador que está perto de completar 20 anos de idade infelizmente não terá mais o espaço necessário no time, no elenco do Abel Ferreira, por conta da titularidade dos principais atacantes, e o último clube que chegou a fazer sondagem direta por ele foi o Arsenal, que apenas sinalizou seu interesse e não fez mais nenhuma proposta, e a expectativa é de que apareça algum clube europeu ainda disposto em fazer um investimento de negociação com ele. Quanto ao outro garoto que foi acertado entre o Olympiacos e o Thales, foi um valor X mais 30% de uma revenda futura, e muitos palmeirenses acabaram utilizando de exemplo o Kevin, que se foi praticamente de graça para fora. Porém, o que precisa ser lembrado sempre é que não dá mais para valorizar um jogador que hoje é reserva e quando entra não
consegue fazer o mínimo. Então é melhor vender agora e segurar uma boa porcentagem do que perder a chance de fazer dinheiro. E será que há alguém aqui que seja favorável pela saída do Luigi, ainda mais depois de ontem? Me digam abaixo. A força-tarefa para transformar o Allianz Parque está sendo o objetivo principal da dupla Gagliotti e Leila, e o ex-presidente que conseguiu convencer o Abel em manter o Allianz Parque como a casa número 1 do Palmeiras nessa temporada, agora tenta de todas as maneiras encontrar soluções ao seu alcance para fazer a arena se incendiar como era antigamente. E para quem está perdido e não está entendendo nada do que estou falando, é que após a eliminação sofrida na Copa do Brasil, o Abel teve uma reunião com a diretoria e fez questão de pedir a Arena Barueri para essa reta final de campeonatos. E na opinião dele, o gramado da arena e todo o ambiente ao redor estava afetando o seu trabalho mental com os jogadores, e desde aquela goleada contra o Corinthians na Arena Barueri, o treinador viu que o fator estádio contribui muito com o seu trabalho, e diante das informações que chegaram, víamos que a função do Gagliotti nesse momento é tentar fazer algumas articulações com a W Torre para melhorar a situação desse gramado sintético precário. E se há uma coisa que irrita o Abel é isso, mas bora ver o que será feito, e o que não pode é ficar de braços cruzados colocando tudo o que acontece como desculpa. A torcida já cansou disso, e se não é o Gagliotti para tomar essas decisões, a coisa iria complicar e muito, viu? Você que critica ainda assim o trabalho de coparticipante dele nessa diretoria, né? Bobão. Por enquanto, a saudade em cima do Richard Rios está apenas nas arquibancadas, e nos bastidores existe já a previsão de que o Lucas Gospel, pelo pouco futebol apresentado, está conseguindo ainda assim segurar as pontas por aqui enquanto não chega um novo volante. E segundo as informações até aqui, o Lucas está sendo responsável por fortalecer o sistema ofensivo do Palmeiras com toques de bola rápidos, e por incrível que pareça, mesmo com uma boa passagem pelo Palmeiras de 2022 para cá, o Richard Rios chegou a tomar até puxão de orelha do Abel por causa de suas tomadas de decisão, isso por diversas vezes, pois ele segurava muito a bola e isso atrapalhava um pouco as jogadas táticas do Abel. E longe de mim dizer que a saída dele foi benéfica para o Palmeiras, até porque sabemos que não foi, mas lá dentro do CT existe aquela impressão de que as coisas não pioraram como parte da torcida acreditava ou já acreditou. E deixem aí nos comentários o que vocês acham desse assunto, que é muito polêmico, e será que a saída do Rios foi positiva para o nosso meio de campo ou não ainda? A mensagem repassada pelos bastidores nesta segunda-feira confirma que o Palmeiras negou totalmente a chance de ir atrás do Roger Guedes de uma vez por todas, e os empresários do jogador, que estão caçando um novo destino para o atacante após a grande reviravolta com a não ida dele para o Grêmio, tentaram de todo jeito convencer a Leila em fazer um negócio com os árabes. E o motivo que trouxe toda essa agitação para cá nesse final de semana foi a intenção dos árabes em contratar o Rafael Veiga, ele que não jogou e nem entrou na partida de ontem, mas está mesmo na mira do Al Rayyan para se transferir para lá nessa janela de transferências, e a mensagem foi repassada pela Leila, que está mesmo decidida e não haverá mais volta. E o Palmeiras até tinha interesse de contar com o Roger Babalu desesperado Guedes, mas a necessidade de ter o meio-campista de criação fez a diretoria escolher outras opções. De alguns jogadores nas redes sociais e parte dos torcedores tem uma expectativa de haver reviravoltas ainda, pois afinal de contas o Roger é um jogador que amadureceu muito de 2017 para cá, quando teve sua última passagem por aqui, mas no fim quem decide é a diretoria mesmo. E bora ver a cena dos próximos episódios dessa história, porque essa novela Roger Guedes e futebol brasileiro ainda vai render muito mais, e haverá certamente mais alguns capítulos, viu?